Olá, povo de Deus! Boa noite! Vão se achegando aí, pegando as suas Bíblias, dando largada a mais uma live da leitura do Antigo Testamento. Já chegamos aí no final do segundo livro de Samuel e hoje vamos dar início aí à leitura do primeiro livro de Reis. E dessa vez vai ser o livro todo, capítulo 1 até o capítulo 22. Então, como a gente sempre pede, né, relembra vocês, durante a leitura, qualquer dúvida, precisa de ajuda para entender alguma coisa, compartilhe com a gente, escreve no vídeo aí nos comentários, que sempre será lido e respondido na próxima live. E pode conversar com a gente também, enfim, o importante é você estar concluindo as suas leituras, sendo abençoado também. Né, nós chegamos numa parte histórica, né, ela está contando aí toda a vida do povo de Israel, né, os feitos daqueles a quem o Senhor levantou, ungiu, determinou como profeta, como rei, enfim. E então, nas leituras e nas experiências, a gente também é muito abençoado, muito edificado pela palavra de Deus, né? Então, fazendo aquele panorama aqui do livro de Reis, esse livro não se tem uma autoria muito confirmada, foi escrita durante o exílio babilônico. O povo já estava lá em exílio e o livro vai narrando ali os feitos, as atitudes do povo, como se fosse um lembrete, né, do que a quebra da aliança trouxe de consequência ali para o povo, mas também da fidelidade de Deus diante daqueles que obedecem e são fiéis aos mandamentos do Senhor. Então o livro é uma narrativa para manter a história viva e também como uma testificação, né, do que aquilo que Deus advertiu o povo, de fato a palavra dele se cumpriu. Mas o Senhor é fiel, né? Então nós não temos aí a visão total, nós estamos num período de tempo aí do povo de Israel. Vai acontecer algo muito interessante, tá? Nesse livro eu separei assim 3 blocos, grandes blocos, para a gente entender como é que vai se dar essa narrativa. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos ter toda a história em torno de um assunto: o rei Salomão. O rei Salomão é filho do rei Davi, que você acabou de ler sobre ele, dos feitos de Davi. E o livro vai começar ali já no finalzinho da vida de Davi e como que se estabeleceu o reinado de Salomão. Aí nos capítulos 12 ao 16 acontece algo que talvez vai ser a primeira vez que você vai estar vendo, que é a divisão do povo de Israel, né? Vocês sabem que o povo saiu do Egito, se estabeleceram em 12 tribos e nesse momento, no final do reinado de Salomão, esse reino é dividido. Então, eles se transformam em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte com 10 das tribos de Israel e o Reino do Sul com apenas 2 tribos, tribo de Judá e de Benjamim, que era onde ficava Jerusalém. E a partir do capítulo 17 até o 22, vai aparecer aí a história de um profeta muito conhecido, que é o profeta Elias, é onde ele entra ali na história. Então, durante todos os reis de Israel, Deus sempre levantou os seus profetas. Até nesse livro de Reis, que vai falar de vários reis que governaram Israel, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, todos esses reis, né, durante a vida deles, Deus sempre levantou os seus profetas para dar instruções e orientações. E você vai lendo isso aí ao longo desses capítulos, tá? Então, vamos dar a largada aí, primeiro capítulo, vamos dar aqui uma resumida, né? Na leitura você vai vendo aí como que cada feito ali foi acontecendo e você vai sendo abençoado. Então nós começamos aí o primeiro capítulo falando sobre Adonias. Adonias era um filho de Davi e um filho mais velho, e Davi já era velho, já estava deitado na sua cama, né? Tem toda uma história aqui do cuidado dos servos de Davi, de mantê-lo aquecido. E Adonias pensa: meu pai já é velho, eu vou me autodenominar rei de Israel.
eu serei o sucessor do trono e eu vou me estabelecer como rei. Mas tem um parêntese aqui que a narrativa nos apresenta, e ela fala assim: Davi nunca questionou as atitudes de Adonias. Davi nunca disse a Adonias: por que você faz as coisas desse jeito, meu filho? Nunca houve isso. Então, nesse momento, ele simplesmente tomou uma atitude. E aí o profeta Natã, você já leu ali em Samuel sobre o profeta Natã? O profeta Natã vai até Batseba, que é a mãe de Salomão, e diz: você está sabendo que Adonias se auto-intitulou rei? Você precisa contar isso para Davi. E Batseba tem toda aquela cerimônia para entrar na presença do rei, e ela conta: Adonias, teu filho, se intitulou rei de Israel. Ele tem profeta, tem sacerdote, ele tem um povo, uma patotinha dele lá, e estão lá celebrando que ele agora é o novo rei de Israel. Mas você não me prometeu que Salomão seria o teu sucessor? E aí logo depois chega o profeta Natã também para falar com Davi, e Davi diz: eu vou fazer cumprir a minha palavra. E aí o rei Davi prepara a cerimônia de transferência de trono para Salomão. Prepara toda a cerimônia, você vai ler os detalhes aqui, e estabelece Salomão como rei. Quando Adonias, né, o outro filho de Davi, tá lá acabando já a festança de reinado dele, chega Jonatas, que é filho de um sacerdote. Agora vocês vão ver muitos nomes aqui nessa história, né? Se eu trocar algum nome, vocês já me perdoem por isso. Mas chega o filho do sacerdote e diz: quer saber que som é esse que você está ouvindo? De trombetas e o povo em festa? Então, Davi, o nosso rei, estabeleceu Salomão como rei de Israel. E eu já quero contar para você, ele já está sentado no trono. Já foi ungido por Davi. Adonias fica em pânico, o povo que estava celebrando Adonias mete o pé para casa, apavorado: como assim? Né? A gente está aqui celebrando alguém que não foi Davi que colocou no trono, a gente vai morrer? Então todo mundo fugiu para suas casas, e aí a Bíblia fala que Adonias se agarrou às pontas do altar. É uma expressão de pedido de misericórdia, socorro, por favor, seja favorável a mim, né? E Salomão soube disso, né? E ele diz: se Adonias fizer o bem, nenhum mal vai acontecer a ele. Mas se ele fizer mal, a consequência virá, né? Então, Adonias vai para sua casa, e aí começa o reinado de Salomão. Davi dá instruções finais, né? Davi, no capítulo 2, versículo 2, ele diz: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. E Davi passa para Salomão uma instrução que vem desde Moisés para o povo, e vai se passando líder após líder, juiz após juiz, rei após rei, profeta após profeta. Deus sempre levantou o povo para advertir: seja obediente às leis, aos mandamentos do Senhor. Seja fiel em toda a lei de Deus, cumpra. Tenha o desejo de conhecer a vontade de Deus, medita nessa vontade, nessa instrução, seja fiel e você prosperará, você será abençoado. Eu darei vitória em todas as suas batalhas. Deus sempre prometendo dar vitória, bênçãos, né, prosperidade ao povo se eles se mantessem fiéis em todos os seus caminhos, por onde forem. Então somente creiam em mim, obedeçam os meus mandamentos. E Davi faz exatamente isso, ele traz essa advertência para Salomão: seja forte, seja homem, obedeça aos mandamentos do Senhor, seja fiel como eu fui, seja você também. E é muito interessante, versículo 6, o Davi fala: proceda com a sabedoria que você tem. Versículo 9, ele diz: você é um homem sábio e saberá o que fazer. Então, Davi já libera essa sabedoria sobre Salomão. Davi, como pai, já declara essa qualidade extraordinária sobre a vida do filho. E dá instruções sobre pessoas que ele deveria tirar do reino, que foram inimigos durante o reinado de Davi. Ele vai dando nome a nome: presta atenção em fulano, presta atenção em ciclano,
você precisa se posicionar, precisa cuidar. E dessa maneira, Salomão começa a ser estabelecido. Na obediência às instruções que ele recebeu de Davi, o reino dele foi, no final do capítulo 2, assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Uma vez que ele pegou as instruções do pai e executou, o reino dele foi ficando sólido e bem estabelecido, né? Capítulo 3, acontece o primeiro momento extraordinário, vamos dizer assim, da vida de Salomão. É onde Deus, o Deus de Davi, o Deus do pai dele, agora se apresenta a ele. Aparece a ele em sonho, ele estava em Gibeon para fazer sacrifícios e Deus diz: me pede o que você quiser e eu darei a você. Oh, meu Deus! Que palavra do Senhor! Nessa hora era a hora dele arrepiar, né? Opa, é para pedir, eu vou pedir. Mas Salomão, com muita inteligência, ele começa a dizer: meu Deus, o Senhor foi tão bom com meu pai Davi. O Senhor foi tão fiel a ele foi tão temente aos teus decretos para julgar esse povo. Olha só, eu olho para esse povo, não se pode contar, e eu sou tão jovem, como é que eu vou dar conta disso? Então, o que eu peço ao Senhor? Capítulo 3, versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este grande povo? Ali diante da presença de Deus, ele sentiu temor da posição que estava ali ocupando, né? Do que estava diante dele. Não era eu fui melhor que os meus irmãos, agora eu vou governar. Não, ele sentiu a responsabilidade. Eu estou à frente desse povo. Deus, eu preciso de um coração capaz de discernir para governar bem esse povo. E Deus, o pedido de Salomão agradou ao Senhor. Eu imagino Deus ouvindo esse pedido, toma sabedoria, toma com força. E esse Deus continua liberando sabedoria a todo que pede, né? Nós vemos isso escrito na palavra do Senhor lá no Novo Testamento, né? Peça, quem quer sabedoria, peça que Deus dá. Está aqui a prova. Deus deu uma sabedoria extraordinária, conhecida pelos outros povos. A notoriedade de Salomão começou a tomar uma proporção absurda, tão grande quanto o próprio Deus, porque isso tornava Deus conhecido. Salomão tinha algo que nenhum homem na terra teve, uma sabedoria incrível. E além da sabedoria, ele também recebeu o que ele não pediu e poderia ter pedido. Deus falou: eu vou te dar, vai ter riqueza. E não teve ninguém mais rico que Salomão, né? No tempo ali, em toda a terra. E logo depois desse momento importantíssimo com Deus, acontece a primeira situação necessária de uma sabedoria extraordinária, né? Ali no capítulo 3, a partir do versículo 16, eu acho que a maioria aí já ouviu essa história, onde chegam duas mães para pleitear por um único filho. Elas moravam sozinhas e estavam sozinhas em uma bela noite, e as duas, cada uma deitou com o seu bebê, que eram de idade bem próximas, e uma delas, infelizmente, se virou sobre o seu filho e o matou. E enquanto a outra mãe dormia, ela trocou os bebês, pegou o vivo para ela e botou o bebê morto do lado da outra. Quando essa outra foi acordar para amamentar o seu filho, viu que ele estava morto, mas também percebeu que não era o seu filho. E aí começou: não, esse não é o meu bebê, é esse aí. Não, é esse aí sim, o seu filho, esse aqui é o meu. Foram até o rei. E agora, rei, julga aqui a nossa causa. E não tinha testemunhas. Como que você chega num veredito desse? Como que você descobre quem é a mãe? Não tinha exame de DNA na época? Então era necessário realmente algo, uma interferência sobrenatural. E Salomão tinha esse poder sobrenatural chamado sabedoria sobre ele. E diante daquilo tudo, eu imagino as outras pessoas ouvindo aquele momento. E agora, o que o rei
vai falar o que ele vai decidir agora. Como que ele sai dessa? Não sei quanto tempo Salomão levou para ter aquela saída, a direção ali para tomar a atitude. E ele diz, muito bem, me tragam uma espada. E agora partam esse bebê ao meio. Dê metade para uma, dê metade para outra. Pronto, as duas querem o mesmo filho, a gente parte ao meio e cada uma fica com uma parte. E uma das mulheres gritou, não faça isso, rei, não faça isso. Dá a criança viva para ela, deixa com ela. E aí o rei falou, tá aí a mãe. Ela é a mãe, pode dar a criança para ela. E essa atitude de Salomão, esse veredito sábio, esse discernimento capaz de distinguir as coisas, foi uma explosão de notícia para tudo quanto é lado, né? Todo Israel ouviu o veredito do rei e passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Que coisa poderosa, né? E aí, capítulo 4 começa a organização do trono, quem seriam os assessores do rei, os oficiais das guerras, aqueles que estariam servindo à mesa, os banquetes do rei, as provisões diárias. Gente, a coisa era realmente gigantesca. Você vai ler aí, capítulo 4, versículo 21. Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha, 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado. Era coisa grande. Governava todos os reinos durante a vida de Salomão, Judá e Israel, que eu falei ali no início, né? Aqui está contando o que eu já, né, dei ali o spoiler para vocês, a explicação do que iria acontecer. Judá e Israel viveram em segurança. Foi o que Deus estabeleceu sobre o reinado de Salomão, né? Isso de fato aconteceu. Aí nós temos aqui no capítulo 4 ainda, a partir do versículo 29, a tentativa de descrever essa sabedoria. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Existiam pessoas inteligentes e sábias que eram notadas, né? Mas chegou uma sabedoria que Deus deu e essa estava acima de toda e qualquer capacidade humana. E isso tudo foi extraordinário. Versículo 33, gente. Salomão descreveu plantas, desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota nos muros. Também discorreu sobre quadrúpedes, aves, animais que se movem rente ao chão, peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. O povo vinha para ver. Como é que é isso? Eu quero sentar um pouco, conversar com esse homem, entender que sabedoria incrível é essa. E aí no capítulo 5 acontece, preciso acelerar aqui, né? Mas acontece um feito muito grandioso na vida de Salomão, que foi realizar o sonho de Davi. Davi queria construir um templo para o Senhor. Mas Deus o advertiu e disse: você é um homem de muitas batalhas, tem muito sangue derramado, mas o teu desejo vai ser atendido. Quem vai construir esse templo vai ser o teu filho Salomão. E Davi, você vai ler, quando você estiver lá em Crônicas, você vai ler uma parte que diz que Davi, cheio do Espírito de Deus, por meio do Espírito de Deus, ele fez a planta do templo, ele idealizou, ele calculou as medidas, a altura, largura, os utensílios, o material utilizado, o ouro, o que deveria ser revestido de ouro, o que deveria ser revestido de bronze, os objetos de prata, tudo isso
Davi desenhou, estabeleceu como que foi a visão, o desejo do coração dele da construção desse templo e entregou esse projeto para Salomão. E nós sabemos que aquilo que foi estabelecido diante de Deus, Deus provê todos os recursos, né? Então, antes de chegar o dia de se estabelecer esse projeto, a construção do templo, o que a gente viu lá no início? Que Deus deu, além da sabedoria, riquezas imensuráveis. Né? Salomão estava provido e foi provido de tudo que era necessário para aquela grandiosíssima construção. Então, aqui no capítulo 5, vocês vão começar a ler os preparativos para a construção do templo. Salomão fez uma aliança com Irão, que era rei de Tiro, e ele disse: me corta a madeira, cedros do Líbano. E a gente sabe que os sidônios aí são os melhores cortadores de lenha, de madeira. Então, eu vou pagar os teus servos, os meus servos vão trabalhar com os teus servos e eu vou pagar. E era coisa abundante que ele pagava por ano para esse rei, né? Quantidades absurdas de ouro, vocês vão ler aí tudo no capítulo 5. Capítulo 6 começa a construção. Isso aqui, o momento que Salomão começa a construir o templo, é 480 anos depois que o povo saiu do Egito. O povo foi em direção à terra prometida. Lembra que por causa da desobediência e da incredulidade, eles ficaram ali no deserto 400 anos e tal. E aí começaram a se estabelecer, as tribos estavam bem estabelecidas, já estavam na terra que era deles. 480 anos está acontecendo, enfim, o tempo em que o sonho de Davi ali se materializa nas mãos de Salomão. Começa a construção. E Salomão foi fiel àquela planta recebida por Davi. E coisa maravilhosa, versículo 11 do capítulo 6. A palavra do Senhor vem a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos, obedecer a todos os meus mandamentos, eu cumprirei por meio de você a promessa que eu fiz para o teu pai Davi. Eu viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Maravilhoso, tremendo isso. Salomão concluiu essa obra, ele levou 7 anos para fazer o templo. Capítulo 7 fala da construção do palácio dele, da rainha, da mulher dele, a filha de um faraó. 13 anos ele levou para fazer isso. E depois ele traz de Tiro um homem chamado Hurão, extremamente hábil e experiente, sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. E Salomão traz esse artesão para fazer os utensílios do templo, seguindo toda a instrução que ele tinha recebido do seu pai. Capítulo 8 é onde ele traz a Arca da Aliança para o templo. Ele chama os sacerdotes, os levitas, que era quem tinha que carregar a arca, e faz toda aquela cerimônia de levar a Arca da Aliança lá para o templo, perfeitamente construído, grandiosamente construído. E quando os sacerdotes se retiram, aí no capítulo 8, versículo 10, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem. Na realidade, eu construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois Salomão abençoa o povo. E Salomão faz uma oração maravilhosa aqui. Você vai ser muito abençoado lendo essa oração. E aqui você vai ver as palavras que também estão escritas lá em Crônicas. Naquela oração é Salomão que diz: se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então, Senhor, o Senhor ouve dos céus, perdoa os seus pecados. Salomão começa a dizer: Deus, que aqui serão feitas orações ao Senhor, aqui o teu povo vai se humilhar.
Se acontecer que o povo pecou e as portas, os céus se fecharem, não vir chuva, e o povo passar dificuldade, mas se eles clamarem, se arrependerem, se humilharem, ouve a oração do teu povo, atende a oração do teu povo. É um clamor que Salomão faz ao Senhor. E no capítulo 9, quando Salomão acabou de construir o palácio, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez e o Senhor disse: eu ouvi a oração e a súplica que você faz diante de mim, que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu. É fato que Salomão sabe, né? Eu não posso. O Senhor não habita num templo feito por mãos humanas, né? Eu sei que nem os céus contêm a tua presença, mas aí Deus diz: os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. Que maravilha! Deus não mudou, o mesmo Deus permanece com os seus olhos, com o seu coração sobre nós, ouvindo o nosso clamor, né? Hoje nós somos o templo, né? Aleluia! Mas tremenda essa experiência que Salomão teve com a presença de Deus, né? Aí aqui vai contando os feitos, preciso acelerar. A rainha de Sabá vai lá conhecer o templo, mas final da vida de Salomão não era muito esperado. Ele acabou não fazendo o que Deus advertiu lá atrás. Quando vocês ocuparem a terra de vocês, vão ter povos idólatras lá. Não casem com as filhas deles, pois elas vão levar vocês à idolatria. Elas vão confundir a fé do povo. E foi o que aconteceu. A partir disso, dessa idolatria, enfim, é onde acontece o que eu falei lá no início. O reino se divide. Deus levanta Jeroboão para governar 10 tribos e Salomão continua governando apenas aqui Judá e Benjamim. E a partir daí você vai ver até o capítulo 17 quem governou Israel, quem governou Judá. Você vai ver Fulano, rei de Israel, são as 10 tribos do norte. Fulano, rei de Judá, as 2 tribos, que ali seria a linhagem de Davi, né? Deus iria cumprir a sua palavra, mas ali mostra a fidelidade de uns e a infidelidade, né? Constantemente você vai ler, e o tal rei fez o que era mal perante o Senhor. Até que a gente conhece, lá no capítulo 16, o rei Acabe, que é onde aparece o ministério profético de Elias. Elias é o levantado para o tempo em que Acabe reinou. Acabe estabelece a adoração a Baal, e é onde Elias poderosamente prova que o Deus de Israel é o único Deus que responde à oração, e responde com o quê? Com fogo. É onde ele derrota ali os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal. Né? Tudo isso você vai ler ali no capítulo 16, capítulo 17. Quero também destacar Obadias no capítulo 18. Deus sempre tem os seus escolhidos, o seu povo fiel, independente da época, da circunstância. Jezabel, mulher de Acabe, estava matando os profetas do Senhor. E Obadias conseguiu esconder 100 profetas. Você vai ver como é que ele fez isso. Você vai ler lá no capítulo 18. Depois conta milagres que o profeta Elias realizou ali com a viúva. Você vai ser muito abençoado. E vai contando ali o fim do reinado de Acabe, né? Acabe teve sua oportunidade de se arrepender. Deus viu realmente o arrependimento de Acabe, mas se sucedeu aí, né? O final do reinado dele, se estabeleceram outros reis em Judá, e assim, né, a história continua sendo contada no segundo livro dos reis. Mas até aqui no capítulo 22, você vai se deparar com essas histórias, com esse início da divisão do reino de Israel, e as consequências de não ser fiel aos mandamentos do Senhor, mas também a consequência da fidelidade e obediência. O que aqueles que foram fiéis puderam provar da parte de Deus, né, por terem sido fiéis, e o Senhor deu vitória nas batalhas, trouxe paz em suas fronteiras, e também a vida ali dos profetas comprometidos
em falar da parte de Deus. Tem profeta ali que o rei, quando estende a mão para falar contra ele, o braço fica endurecido. E o rei diz: ai, clama a Deus aí por mim, porque eu fui contra você e agora meu braço travou aqui. São momentos assim onde homens de Deus posicionados na palavra do Senhor foram fiéis e Deus concedeu ali vitória e estabeleceu a vontade dele. Então, pessoal, sejam muito abençoados com a leitura do primeiro livro de Reis, capítulo 1 ao 22, e estamos aí para qualquer comentário, qualquer dúvida. Durante toda essa live, algumas imagens podem aparecer aí apareceram para você aí para dar uma ideia, uma ilustrada aí que ajuda a gente, né, a imaginar como é que estava acontecendo as coisas ali no meio do povo. Tá bom, pessoal? Deus abençoe e vamos lá para essa nova leitura aí para essa semana. Paz, irmãos!